Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da álgebra, né? Nós já falamos sobre diversos assuntos da álgebra e hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Galera, tem gente que até treme na base quando se fala em equação de segundo grau. Professor, pelo amor de Deus, aquela equação de Bhaskara ninguém merece. Professor, eu fico me perguntando até hoje, onde que eu vou usar a equação de segundo grau? Galera, existe N lugares para usar. A gente vai comentar um pouco sobre isso na aula também, mas o importante é que é um assunto que pode ser cobrado no seu concurso. Enfim, nós precisamos saber como determinar as raízes de uma equação de segundo grau. E esse é o nosso propósito hoje, beleza? Vem comigo, vamos dar o pontapé inicial. O que nós preparamos para a aulinha de hoje, galera? Ó, nós vamos conceituar a equação de segundo grau. Você vai saber identificar uma equação de segundo grau. Vamos falar de dois tipos de equação, quando que ela é completa e quando que ela é incompleta. A partir daí, encontrar o zero ou a raiz dessa equação. Nós vamos dizer o que é isso. Vamos também trabalhar a ideia de problemas envolvendo equações do segundo grau, como que se faz a leitura desses dados, dessas informações numa linguagem matemática e, por fim, resolver aí uma bateria de exercícios das mais variadas bancas. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, começando a falar sobre equação do segundo grau. Galera, equação do segundo grau ou equação quadrática. Primeira observação que eu quero fazer com você, prezado concurseiro. No seu edital, pode ocorrer de aparecer lá equação do segundo grau, como também pode aparecer equação quadrática. Então, em ambos os casos, equação do segundo grau ou equação quadrática, nós vamos usar a mesma forma de resolver. É a mesma coisa, quadrática ou segundo grau. Beleza. Quando que uma equação é quadrática ou do segundo grau? Galera, toda a equação escrita nesse formato. O que caracteriza uma equação de segundo grau é o seguinte: nós vimos no estudo de equação do primeiro grau que equação do primeiro grau é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é 1, por isso do primeiro grau. O que vai acontecer agora na equação do segundo grau? Nós vamos permanecer basicamente com o mesmo conceito, é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é o 2. Então, observem que eu tenho aqui, ó, como variável a letra x. E o maior expoente é o 2, porque aqui aparece só x. É como se fosse 1, x elevado a 1, quando não aparece nada. Mas como eu tenho 2, então o maior expoente é o 2, portanto, ela é do segundo grau. Uma observação: o A, o B e o C são chamados de coeficientes. A letra A, a letra B e a letra C, nesta representação, são chamadas de coeficientes. Coeficientes são valores numéricos. Eu representei por letra, tá? Porque o A, o B e o C pode ser qualquer número real. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, racional ou irracional. Tranquilo? Beleza. Então, A, B e C são números. Pode ser 0, professor? Pode, com uma observação. O B pode ser 0, o C pode ser 0, mas o A não pode ser 0. Professor, como que eu vou saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Então, esse é o cuidado que eu quero chamar a sua atenção. Observem a equação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O A, gente, vai ser o coeficiente, o valor numérico, o número que está junto com o x ao quadrado. O B
é o coeficiente, o valor numérico que está junto com o x. E o c, professor? O c é chamado de termo independente. Não existe nenhuma letra, nenhuma variável associada a ele. Observe, é um número que vai estar sozinho. Tranquilo? Então, eu vou ter um número que está com x ao quadrado, eu vou ter um número que está com x, e eu vou ter um número que não está associado à variável, ok? Então, o a é o que está com x ao quadrado, o b com x e o c é esse cara sozinho. Tranquilo? O b e o c pode ser zero? Pode. Quem não pode ser zero? O a. Professor, por que que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, isso aqui não vai existir. Se isso aqui não existir, a equação deixa de ser do segundo grau. Tranquilo? Por isso, o a não pode ser zero. É o único que não admite zero como coeficiente. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos como identificar uma equação do segundo grau. Vou mostrar alguns modelos também, certo? Então, aqui a e b e c são valores reais e o a não pode ser zero. Olha só. X ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. A primeira coisa que a gente aprende no estudo de uma equação do segundo grau é identificá-la. Depois, como determinar os seus coeficientes. Então, determinar os coeficientes é descobrir o valor do a, do b e do c. O a, eu quero chamar sua atenção porque é muito comum nesse primeiro momento o aluno achar que o a é o primeiro valor que aparece. Não é. O a é o número que está junto com o x ao quadrado. Ele pode vir primeiro, pode estar no meio, pode estar no final. Tá ligado, gente? Então, tomem cuidado, não é o primeiro que aparece. Nesse caso aqui, ele está em primeiro, mas tudo bem, mas coincidência. Então, o x ao quadrado, o número que está junto com o x ao quadrado. Professor, não tem nenhum número. Quando não tiver nenhum número, é porque o número é 1. Então, o a vale 1, o b vale 3, porque está junto com o x, e o c, que é o termo que não tem o x associado a ele, no caso aqui o menos 5. Outra observação é que o sinal acompanha o número. Aqui é 1 positivo, 3 positivo e menos 5. Ok? O C vale menos 5. Vamos ver um outro caso. Menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a zero. O meu A é o que está com o x ao quadrado. No caso aqui o menos 5. O B é o 2 e o C é o menos 12. Então está ali. Um outro exemplo. 8x ao quadrado menos 6 igual a zero. Professor, está faltando um aí. Eu tenho que ter 3 termos. Eu só tenho 2. Tem problema? Não, não tem problema. O único problema vai ocorrer se faltar o x ao quadrado. Mas ele está aqui. É o único que não pode faltar. Então, 8x ao quadrado menos 6. Observe que, de acordo com esse formato, quem está faltando aqui? Está faltando exatamente o termo b, que é o que vem acompanhado com o x. Ele não tem aqui. Eu tenho o A e depois já vai direto para o C. Se eu não tenho o B, é porque o B vale zero. Tranquilo? Sempre que um termo não aparecer, um coeficiente não aparecer, é porque é zero. Beleza? Então, aqui eu vou ter que o A vale 8, o 8 está acompanhando o x ao quadrado, o C vale menos 6 e o B, que não apareceu, vale zero. Tranquilo? Belezinha? Como que se determina coeficientes? Beleza. Bom, gente, agora a gente vai ver o seguinte. Uma equação do segundo grau, ela pode ser apresentada em 2 formatos. Na sua forma completa ou na sua forma incompleta. Quando que eu tenho a forma completa? Quando eu tiver os 3 coeficientes, A, B e C. Quando os 3 estiverem presentes. Tranquilo? Quando que ela vai estar na forma incompleta? Quando faltar ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou ambos. Porque quem pode faltar é o B ou o C. O A nunca pode faltar. Se o A faltar, como eu disse no início, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, o B pode faltar e o C pode faltar. Na ausência de um deles ou ambos, a equação é tratada como incompleta. Beleza? Então, é importante a gente entender isso.
faltando o B ou o C, ela é incompleta. E quando eu tenho os 3, ela é completa. Beleza. Exemplos de equação incompleta. Olha só, menos x ao quadrado mais 7 igual a 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde eu tenho o coeficiente a, que no caso aqui é o menos 1. Eu não tenho o coeficiente b, por isso que o b vale 0. E eu tenho o coeficiente c, que é 7. Tá? Uma outra situação. 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. É uma equação do segundo grau. Observe, o x está ao quadrado. O a vale 3. O b vale menos 4. E eu não tenho o coeficiente c. Então, nesse caso, o c é 0. Mais um exemplo de equação incompleta. E eu tenho aqui, como terceiro caso, 8x ao quadrado igual a 0. É do segundo grau? Sim, x ao quadrado. Só que eu não tenho o b e não tenho o c. Então, ambos, tanto o b quanto o c, valem 0. Mas é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, esses 3 formatos que eu apresentei são formatos que representam uma equação do segundo grau incompleta. Beleza. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz a igualdade. Se eu tenho que uma equação é igual a 0, eu tenho que, ao resolvê-la, encontrar o valor da variável que faz com que ela seja 0. Esse fazer que a equação seja 0 também é conhecido como raiz da equação. Então, observem a nomenclatura que a banca pode cobrar de você. Ele pode pedir resolver, ele pode pedir dê o conjunto solução, como ele pode pedir também encontre as raízes. Todas essas palavras são formas, fazem referência à mesma coisa, à solução da equação. Ok? São termologias diferentes somente. Aí varia de banca para banca. Tem banca que vai pedir para você resolva, tem banca que vai falar encontre o conjunto solução, tem outra que fala encontre o conjunto verdade e tem outra que vai dizer para você determine a raiz. São linguagens matemáticas fazendo referência à mesma coisa. Então vamos lá. Para resolvermos uma equação do segundo grau, nós vamos realmente encontrar essa raiz. E vai depender da situação. Cada caso é um caso. Cada tipo de equação é um comportamento, certo? E aí a gente precisa se habituar a isso daí. Então, eu vou mostrar os casos, como que nós aplicamos. Primeiro caso, quando b for igual a 0. Ou seja, eu vou ter uma equação do segundo grau, onde eu conheço o coeficiente a e conheço o coeficiente c. E o b não existe, vale 0. Exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a 0. Como que eu vou resolver isso aí? Professor, eu quando estudei a equação do segundo grau, usava uma tal de fórmula de Bhaskara. Professor, eu vou ter que usar isso daí? Veja bem, isso que eu acabei de mostrar pode ser resolvido usando essa fórmula de Bhaskara? Pode, gente. Só que não convém. O ideal de nós usarmos a fórmula de Bhaskara é quando nós estivermos uma equação completa. Na equação completa, nós fazemos uso dessa formulazinha. Nas equações incompletas, o ideal é a gente recorrer a outros caminhos, que além de serem mais fáceis, são mais ágeis. Irá nos dar a resposta com mais facilidade, beleza? Então, se faltar o coeficiente b, o comportamento é o seguinte. Isola a variável, no caso o x, e o que não tem o x eu passo para o outro lado. Lembram da equaçãozinha? Toda vez que eu troco um termo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que trocar o sinal. Prevalece essa regra aqui. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual. Menos 49 vai para o outro lado, galera, ó, 49. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. X ao quadrado igual a 49. Galera, no estudo de equação, eu passei uma série de procedimentos que podem ser adotados.
E eu disse para vocês o seguinte, numa equação você pode proceder qualquer operação matemática. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar potência, raiz, enfim. Qualquer operação matemática. Qual é a condição? Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Então, se você multiplicar um lado da igualdade por um valor, você tem que multiplicar o outro lado pelo mesmo valor. Procedendo assim, você não altera o resultado final. Tranquilo? Então, você pode somar, você pode subtrair de ambos os lados, multiplicar, dividir e, inclusive, elevar a uma determinada potência ou até mesmo extrair uma raiz, desde que você extraia a raiz de um lado e raiz do outro. Veja bem, como se trata de um x ao quadrado, para eu eliminar uma potência, eu tenho que usar a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, se esse x está ao quadrado, para que esse quadrado desapareça, eu tenho que extrair raiz quadrada. Mas eu não posso fazer somente de um lado da igualdade. Eu tenho que fazer de ambos os lados. Então, do outro lado, eu também tiro raiz quadrada. Dessa forma, eu não altero o resultado final. X ao quadrado, raiz quadrada, corta, vai ficar só o x. Raiz quadrada de 49, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Então, x igual a 7, pronto, está resolvido. Tranquilo? Ah, professor, eu aprendi assim, que se o x está ao quadrado, esse quadrado passa por outro lado na forma de raiz. Pode ser assim? Pode, galera. É aquela linguagem informal, muito usada em sala de aula, para facilitar a compreensão. Muitos professores usam essa linguagem. Tecnicamente não é correto, mas levando no sentido de que é mais compreensível, é admissível, ok? Então, essa potência vai para o outro lado na forma de raiz, e a potência vai ser o índice dessa raiz. Como é x elevado a 2, então vai ficar raiz quadrada. Se fosse x elevado a 3, ia ficar raiz cúbica, e assim por diante. Beleza? Então, não tem problema usar essa linguagem. Ok? Belezinha, galera? Então, vamos para frente, ó. Uma outra equação incompleta seria a seguinte, ó. Agora eu não tenho o coeficiente c. Eu tenho a, tenho b e não tenho c. Olha aqui, x ao quadrado menos 4x igual a 0. Como que eu resolvo isso? Isso aqui tem duas formas, gente, de nós resolvermos. Aliás, três formas. Você pode fazer pela equação de Bhaskara, que é mais complexa um pouquinho, dá mais trabalho. Ou você pode usar uma regra de produtos notáveis, ou de fatoração, fatorar esse cara aqui e resolver. Como que eu fatoro? Fatoro assim. Fatoração é a transformação de uma soma em produto. Quando eu tenho uma sentença matemática que apresenta uma soma de valores, eu posso escrever essa sentença como sendo um produto. Essa transformação de soma em produto é chamado de fatoração. A transformação de produto em soma é produto notável. É o inverso, certo? Que são duas operações matemáticas aí que a gente usa. Nesse caso, a gente usa de fatoração. Como eu tenho x aqui, coloca-se o x em evidência. Então, eu tenho x vezes... Agora, eu vou dividir toda a equação por x. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 4x dividido por x, x com x corta, sobra o 4. Igual a 0. Agora, eu tenho assim, eu tenho x vezes x menos 4 igual a 0. Eu fatorei essa sentença. Galera, toda vez que você tem um produto igual a 0, por exemplo, o preto vezes o vermelho igual a 0. Para que isso seja verdadeiro, ou o preto tem que ser 0, ou o vermelho tem que ser 0. Tranquilo? Se preto vezes vermelho é 0, é porque um dos dois é 0, ou ambos são 0. Tranquilo? Então, dessa forma, para resolver isso, é só fazer x
igual a zero, esse cara aqui, e depois x menos 4. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique like.